Hoje, dia 17 de setembro, dia de São Roberto Bellarmino. Bellarmino pertence à segunda geração dos santos da Companhia de Jesus, aquela que sucedeu a morte do fundador Santo Inácio no fim do século XVI. Nasceu ele em Montepulciano, no centro da Itália, em 1542. Terceiro de 12 filhos, foi muito querido pelos pais, que notavam nele excelentes qualidades de inteligência e coração. Sua mãe, uma santa mulher, irmã do Papa Marcelo II, desejava que todos seus filhos se consagrassem a Deus. De fato, 5 deles abraçaram a vida religiosa. Bellarmino era um jovem de maneiras afáveis, joviais e, ao mesmo tempo, sérias e ajuizadas. Contava 15 anos quando os padres da Companhia de Jesus abriram um colégio em Montepulciano, do qual Bellarmino veio a ser um dos primeiros alunos. O contato com os padres jesuítas fez com que ele mudasse sua primeira ideia de ser médico para inclinar-se em favor da vida religiosa jesuítica. Se para esta nova opção Bellarmino encontrou o apoio incondicional da piedosa mãe, não assim se deu por parte do pai, que exigiu mais 2 anos de reflexão antes que tomasse a decisão definitiva. Bellarmino, aos 18 anos, conseguiu o consentimento do pai e entrou na Companhia de Jesus. Iniciou a formação religiosa e os estudos de filosofia e teologia, primeiro em Roma, depois em Florença, e acabou se formando na Universidade de Pádua. O êxito dos estudos foi brilhante, de tal modo que antes de ser ordenado sacerdote, foi enviado como professor e pregador em Louvaina, na Bélgica, onde ficou 10 anos. Nos últimos decênios do século XVI, quando a Igreja se esforçava para aplicar as sábias determinações do Concílio de Trento e inovações heréticas se alastravam, sobretudo ao norte da Europa, a Companhia de Jesus sentiu a necessidade de preparar teólogos e pregadores bem formados na teologia apologética para a defesa da fé católica. Bellarmino foi chamado a Roma para fundar uma cátedra de apologética no Colégio Romano, que contava com 2.000 alunos provindos de toda a Europa. Foi durante os anos de seu magistério em Roma que escreveu sua monumental obra com o nome de Controvérsias, exposição serena, profunda e exaustiva sobre a doutrina da fé, em resposta às negações e distorções das doutrinas heréticas. Esta obra teve imensa aceitação nos meios de restauração católica. Escreveu também um livrinho mais fácil e popular da mesma doutrina, com o nome Catecismo, que constitui uma das obras de maior êxito editorial em todos os tempos. Traduzido em 50 línguas, teve em um século 400 edições. O amor à Igreja e à verdade que ressalta nestas obras foi a paixão da sua vida. Era professor e diretor espiritual do Colégio Romano, tendo sob sua responsabilidade a formação ascética dos alunos. Entre eles achava-se São Luís Gonzaga. A personalidade ascética de São Roberto Bellarmino exercia uma influência benéfica nos alunos, muitos dos quais se tornaram homens de grande ciência e santidade. O Papa Clemente VIII, em reconhecimento aos seus grandes méritos a serviço da Igreja, elevou-o à dignidade cardinalícia com esta motivação: nós o escolhemos porque não há na Igreja de Deus
outro que possa equiparar-se a ele em ciência e sabedoria. No curto período de 1602 a 1605, dirigiu o arcebispado de Capua. Em seguida, com a eleição do Papa Paulo V, foi chamado novamente a Roma a serviço da Santa Sé, assessorando o Sumo Pontífice no governo espiritual da Igreja. Ao aproximar-se o 80º aniversário, Belarmino, já enfraquecido por achaques que muito incomodavam, adoeceu gravemente. Os frades que o serviam na doença foram testemunhas de seus contínuos colóquios com Deus. Ó meu Deus, dizia, dai à minha alma asas de pomba, para que possa voar para junto de vós. Faleceu santamente aos 17 de setembro de 1621. Pelos seus preciosos escritos de teologia e tratados de espiritualidade, o Papa Pio XI lhe conferiu o título de Doutor da Igreja. Ó Deus, que para sustentar a fé católica da vossa Igreja, destes ao bispo São Roberto Belarmino ciência e força admirável, concedei por sua intercessão que o vosso povo se alegre de conservá-la sempre integralmente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Roberto Belarmino, rogai por nós.